Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o transtorno do processamento auditivo central, ou seja, é aquilo que fazemos com o que ouvimos. Eu sou a Alessandra Biselli, fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você o que é o transtorno do processamento auditivo central, como avaliar e como você pode observar aí como leigo em você ou em quem você conhece esses sinais de quem pode ter uma alteração do processamento auditivo central. Fiquem comigo para esse vídeo. O processamento auditivo central, PAC ou PAC, como muitos falam, é um conjunto de processos e mecanismos que ocorrem no sistema auditivo em resposta a um estímulo acústico e que são responsáveis pelos seguintes fenômenos: localização e lateralização do som. É a habilidade de você perceber de onde está vindo esse som. Discriminação e reconhecimento de padrões auditivos. Ou seja, discriminar que se é fino, se é grosso, se é agudo, se é grave. Aspectos temporais da audição. Ou seja, se você está tendo uma palavra mais curta ou uma palavra mais longa, qual é o tempo desse som e desempenho auditivo com sinais acústicos competitivos, ou seja, desempenhar a compreensão do som mesmo em ambientes que tem muita concorrência auditiva, ou seja, você conseguir entender o que uma pessoa está falando ali quando você está, por exemplo, num estádio de futebol onde tem muito barulho, ou numa sala de aula num pátio de escola onde tem pessoas ali falando e outras coisas, que é a habilidade de separar a fala de ruído. Pessoas que têm dificuldade no processamento auditivo central têm dificuldade em todas essas questões, ou em algumas dessas questões. É todo um processamento em que recebe, detecta, atende, reconhece, associa e integra em um programa de respostas auditivas. Muita coisa que o seu cérebro faz que você nem imaginava, não é mesmo? Mas, Alessandra, como que eu posso detectar se eu ou se a pessoa que eu conheço tem um indício, tem chances de ter processamento auditivo central? Um transtorno do processamento auditivo central só pode ser detectado por meio de testes específicos que avaliam a função auditiva central. Ou seja, ele é feito através de alguns exames que são rápidos e não são invasivos. Tudo começa com uma audiometria, para detectar se a perda auditiva, se esse som realmente está entrando totalmente no sistema nervoso central. Como a audiometria é um exame rápido que detecta se teve perda. Muitos jovens estão com perda auditiva porque ouvem sons com fone de ouvido, músicas muito altas e acabam prejudicando a audição. Visto que não há nenhum problema de perda auditiva, o próximo exame também é rápido e não invasivo, é uma impedanciometria. Ela detecta como estão os reflexos auditivos, se há alguma questão ali no canal auditivo que impede que o som entre. Depois disso tudo confirmado que está tudo ok, aí sim entram os testes de processamento auditivo central. São vários testes padronizados que é feito com o uso de audiômetro e uma cabine acusticamente controlada, em que o fonoaudiólogo faz esses testes e avalia se está dentro da normalidade ou se tem alguma alteração. É como se fosse o seguinte: uma estaçãozinha de trem, esse som vai entrando pelo seu cérebro e vai passando por várias estações dentro do seu cérebro. Se alguma dessas estações estiver com alguma alteração, vai ter um problema no processamento e uma dificuldade no processamento dessa informação. E aí é onde tem as dificuldades de compreensão, as dificuldades que eu vou falar agora. Porque é muito importante que você entenda quais são esses sinais para procurar uma avaliação. Elas possuem fácil distrabilidade, dificuldade em compreender a fala na presença de ruídos, ou seja, os sons, em ambientes abertos ou fechados ou em grupo. Tempo de atenção geralmente é mais encurtado do que outras pessoas que não possuem o transtorno. Ansiedade e estresse quando tem que escutar algo, ou seja, crianças com essa dificuldade ou esse transtorno,
apresentam muita dificuldade em ambiente escolar, que geralmente é mais ruidoso e que a professora, os professores acabam falando muito, então às vezes eles entendem de uma maneira não tão clara quanto o professor falou, ou troca de letras, enfim. E sempre ficam falando assim, o quê? Geralmente você percebe esses sinais, porque eles realmente, não é porque não tem perda auditiva, mas porque eles realmente não conseguiram processar essa informação corretamente. Geralmente eles apresentam ansiedade e estresse quando em ambiente de escuta, dificuldade em seguir uma direção. Outra coisa é também uma dificuldade para lembrar informações que foram repassadas auditivamente. Pior habilidade de fala, linguagem, escrita ou na leitura. Comportamentos impulsivos. Dificuldade em organizar e sequenciar estímulos verbais e não verbais. Precisam de pistas visuais para compreender a mensagem falada. E outra questão, o tempo de latência aumentado para a emissão de respostas e respostas inconsistentes aos estímulos auditivos recebidos. Se você percebe isso em você ou em alguém que você conheça, é importante procurar uma avaliação e, se caso tenha realmente uma alteração do processamento auditivo central, eu tenho uma ótima notícia. Essa reabilitação é feita em sessões de treinamento em cabine acusticamente controlada e com audiômetro, e a reabilitação, pelo menos aqui na Clínica Sabiamente, ela acontece em 95% dos casos num período de 3 a 4 meses com uma sessão semanal. Ou seja, se você ou alguém que você conhece apresentam todas, a maioria dessas características que eu listei aqui acima, procure a avaliação, porque se tiver uma alteração do processamento auditivo central, além de causar muitos impactos nas questões acadêmicas e auditivas, você também tem como reabilitar em pouquíssimo tempo e tirar esse fardo das suas costas ou das costas de quem você conhece. Te aguardo para o próximo vídeo. Até mais!